Bom dia, sou Marisa, colaboradora do CEFA, Centro Espírita Fraternidade e Amor, de Barueri, São Paulo. Fomos convidados nessa manhã de domingo para mais uma palestra e o nosso assunto hoje é um assunto que faz com que muitas pessoas busquem uma casa espírita para ter esclarecimento, para ter consolo. O nosso assunto hoje é perda de entes queridos. Então, convido a todos para se juntarem a nós nesse momento, que possamos aqui, com a graça de Deus, ter esclarecimentos para que nós possamos buscar paz dentro de nós e viver bem, ainda que nós tenhamos a perda de algum ente querido muito próximo a nós. Antes de iniciar, nós precisamos aguardar uns momentinhos para que outros sejam avisados e também se juntem a nós, tá bom? Então, enquanto isso não acontece, vamos fazer primeiro juntos aqui a prece inicial. Dessa maneira, convido a todos a elevarem os pensamentos neste momento a Deus Pai Criador, buscando o azul mais lindo do céu e rogando a Deus que nessa manhã bendita possamos nós aqui unidos buscar consolo na doutrina espírita, buscar consolo nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, para o nosso bem, para o bem de todos que convivem conosco. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá? Muito bem. Ainda tem muita gente se conectando e nós vamos, enquanto isso, enfatizar o tema da nossa palestra. O nosso assunto, perda de entes queridos, que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o item 21, que tem como título, perda de entes queridos e mortes prematuras. Nós vamos enfatizar aqui, perda de entes queridos. Essa é a base forte da nossa palestra nessa manhã, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21. Como eu disse inicialmente, é um assunto que faz com que mais pessoas cheguem à casa espírita pela dor, em busca de esclarecimento, em busca de conforto. Alguns chegam à casa espírita à beira do desespero, por conta de terem perdido um ente querido e não encontrarem as respostas que lhes deem conforto espiritual para continuar vivendo. Assim, muitos chegam à casa espírita. Assim, muitos chegaram ao nosso irmão Chico Xavier. Então vamos aproveitar este momento aqui, esses minutinhos iniciais, para recordarmos Chico Xavier em uma pequena homenagem. Chico Xavier, esse exemplo de médium, esse exemplo de brasileiro, que nos trouxe mais de 400 livros psicografados para o nosso estudo, para o nosso esclarecimento, para o nosso consolo. Chico Xavier, em 2012, foi eleito o brasileiro mais importante do Brasil. O brasileiro de maior expressão na história da nossa pátria, de mais de 500 anos de história. Chico Xavier foi eleito pelos brasileiros como o maior brasileiro de todos os tempos no ano de 2012. Acho que muitos vão se lembrar. E há uma coisa aí que chama muita atenção. Não foram só espíritas que votaram no Chico Xavier. Muitos outros que perceberam nos seus exemplos de amor, na sua vida que foi exibida durante o concurso, que ele fez muito bem a todos que conseguiram chegar e buscar a sua ajuda. E o Chico Xavier se destacou mais ainda por consolar o coração das mães que perderam seus filhos, outros que perderam seus entes queridos e tiveram a oportunidade de chegar ao Chico, receber uma carta, receber palavras de consolo. Por conta desse trabalho maravilhoso de mostrar que a morte é do corpo e que nós continuamos vivos, mais vivos ainda após o desencarne, que podemos nos comunicar. Por conta disso, da maravilhosa mediunidade que foi concedida a esse médium Chico Xavier, ele foi assim reconhecido também pelo Brasil. Olha que coisa maravilhosa. Chico, através da oportunidade de levar consolo que ele aproveitou, que ele cumpriu seu papel, seguindo o evangelho de amor de Jesus, ele conseguiu consolar tantos corações. Então fica aqui registrada
a nossa pequena homenagem e lembrança a esse grande médium, trabalhador espírita, trabalhador do amor, que foi o Chico Xavier. Dia 2 de abril seria aniversário dele, né? Mas se Chico estivesse vivo, faria 110 anos. São anos demais, né? Então, vamos rogar a Deus que onde estiver o Chico, que continue recebendo luz, que continue trabalhando em prol dos necessitados, que Jesus o abençoe e fortaleça sempre na sua jornada de evolução. Que assim seja. Então vamos retomar o nosso tema. Então o nosso tema, perda de entes queridos, é um dos temas mais difíceis de se abordar como palestrante, como expositor espírita, porque carrega aí, né, a grande responsabilidade de consolar corações desesperados. Bem complicado, né, tratar esse tema. Muita responsabilidade e deve ser tratado com muito respeito, com muito amor. E muitos de nós expositores, né, temos essa consciência do quanto é importante esse trabalho. Então, vamos lá. Retomando, para os que quiserem anotar, para estudar, para pesquisar mais depois, está o tema no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21. Também abordaremos aqui, durante a palestra, duas questões de O Livro dos Espíritos, a questão 934 e a questão 935, que também falam sobre perda de entes queridos. Tudo bem? Então, para os que quiseram, anotaram, se puder, tenha à mão aí material para anotar, porque no decorrer da palestra nós vamos falar de mais alguns assuntos que precisam ser anotados, se tiver o interesse de continuar a pesquisa. Principalmente duas mensagens do nosso querido Chico Xavier. Então, por que para nós é tão melindroso e sofrido falar sobre a perda de entes queridos? Porque envolve a morte. Aqui estamos envolvendo, apontando o assunto morte. E nós fomos educados a pensar que a morte é o que há de pior para o ser humano. O pior que pode nos acontecer. Foi assim que nós fomos educados, esclarecidos para acreditar. Então é algo que nos afugenta, que nos assusta. Tem pessoas que têm tanto medo da morte que não abordam o assunto. E se você tentar falar sobre isso com ela, ela foge, se esquiva, te evita. A morte deveria ser um assunto que falássemos desde pequenos, que fôssemos levados a raciocinar em torno dela, desde pequenos, assim como somos levados a raciocinar na importância da vida. Também sobre a morte deveríamos ter esse tipo de educação. Mas infelizmente isso ainda não acontece. A maioria das pessoas, como já dizemos, acaba até fugindo desse assunto. Mas tem algo que para a maioria de nós é mais assustador do que a morte. É a perda de um ente querido. Muitos de nós, principalmente pais, prefeririam 1000 vezes passar pela morte, encontrar com ela, ir-se, do que perder um ente querido. Então, o medo maior que uma pessoa pode ter do que perder a própria vida é perder um ente querido. Né? Acredito que todos aqueles que são pais, que são mães, vão concordar. O Espiritismo nos traz aqui, na questão 934 do livro, segundo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, traz para nós na questão 934 a questão do porquê da morte. Então aqui ele dá uma abordada e nos esclarece um pouquinho acerca desse assunto. Nós sabemos que a maior certeza da nossa vida é que nós vamos morrer. Nossa vida iniciou, nossa vida vai se extinguir, vai terminar. Mas fica muito difícil para nós convivermos com isso. Né? E o Livro dos Espíritos traz aqui a questão 934, que eu vou ler agora. Acompanhe, por favor. A pergunta: a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor? Tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade? Resposta dos Espíritos: essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre, representa uma prova ou expiação, e comum é a lei.
Então, vejamos aí o que nos dizem os irmãos espirituais. É natural. Todos nós vivenciaremos o luto, a perda, a morte em algum momento de nossas vidas ou em vários momentos de nossas vidas. Todos nós vivenciaremos assim a morte, né? O luto, a perda. E esse medo que foi incutido em nós precisa ser compreendido e superado. Eu ouvi muitas vezes no decorrer da minha vida pessoas dizerem assim: eu só vou acreditar no que acontece depois da morte se voltar alguém lá para me falar. Se alguém vier do outro lado, alguém que eu conheci, voltar do outro lado e falar comigo como é o outro lado, me explicar onde está, o que aconteceu. Já ouvi bastante gente falar assim, acho que todos já tiveram oportunidade de ouvir, né? Sendo espíritas ou não espíritas, parentes próximos, colegas de trabalho, né? Pessoas que dizem: ninguém sabe o que acontece depois da morte, ninguém sabe, eu só vou acreditar o que acontece depois que voltar alguém que eu conheci e me falar como é. Pois então, o livro O Céu e o Inferno é o 4º livro do Pentateuco Espírita, que nos trouxe aí na codificação Allan Kardec, nosso mestre cientista Allan Kardec. Esse é o 4º livro do Pentateuco Espírita, O Céu e o Inferno. Por que eu estou mostrando esse livro? Porque nele nós sabemos o que acontece conosco no pós-mortem, no além-túmulo, o que pode nos esperar no além-túmulo. Nele, Kardec registrou a sua pesquisa, embasado nas respostas, entrevistas com irmãos espirituais que se propuseram ajudar nesse trabalho para esclarecimento. E eles vieram fazer esse trabalho de caridade. Alguns vieram para ter um pouco de alívio devido à sua situação do outro lado. E outros vieram de espontânea vontade para nos esclarecer. Aqui tudo registrado no livro O Céu e o Inferno. Nesta obra, Allan Kardec nos traz esclarecimentos acerca do que nos espera no além-túmulo. Então, quem quiser, anote aí. E para os nossos irmãos, né, que nos dizem assim: só acredite se voltar alguém, se ouvir alguém, né, que morreu. Olha, a pessoa que não vê é porque não tem a vidência, não tem a mediunidade, a faculdade de vidência. Não consegue ver os desencarnados assim como vê os encarnados. Então nós temos notícias que o Chico Xavier via com a mesma clareza os encarnados e desencarnados. Assim também a Dona Ivone do Amaral Pereira, a médium heroína silenciosa, também via os nossos irmãos. Assim ainda vêm outros médiuns encarnados, como Divaldo Pereira Franco, como Raul Teixeira. Eles conseguem distinguir com a mesma clareza os encarnados e os desencarnados. Falam com eles, né, sem ter nenhum problema. Agora, nós outros, que vemos um vulto e já sentimos arrepio, talvez não fosse tão agradável para nós outros termos esse tipo de mediunidade, não é? E ao tempo todo ver os nossos irmãos que partiram, nos dizendo como eles estão, porque muitos deles estão em situação muito triste. E a sua aparência seria assustadora. E nós provavelmente não teríamos como ajudá-los o suficiente. Ainda bem, por graça de Deus, que nós não os vemos. Continuando a nossa palestra. A morte também assusta, porque quando falamos dela, nós pensamos no fim. É o fim de tudo. Acabou, perdeu. Vamos voltar um pouquinho na análise do nosso tema. Então, perda de entes queridos. Perda indica que perdemos algo de vista. Não estamos vendo. E entes, parentes, pessoas do nosso afeto. Queridos, pessoas caras para nós, aquelas que nós gostamos, que temos algum tipo de relação afetiva com elas. Então, quando nós falamos dessa perda, é bom que nós lembremos que nós podemos perder, mas também podemos achar. Aquilo que é perdido pode ser encontrado. Então, a perda do nosso ente querido não é o fim, não é para sempre. Um dia poderemos nos reencontrar, com a graça de Deus, em situações melhores, sem adversidades, sem tristezas,
num lugar muito melhor do que a Terra até. E essa fé pode nos sustentar e dar forças para prosseguir, né? Vamos manter essa fé que vai nos alimentar, vai nos sustentar e nos dar força para prosseguir. Agora, diante da morte, nós podemos também tomar algumas atitudes, adotar algumas condutas, por conta do medo que nos foi incutido durante a nossa vida. Então, nós podemos tomar a conduta daquele que crê no materialismo. Em alguns momentos, nós podemos escolher ser materialistas e pensar assim: ah, não, depois da morte não tem nada. Essa gente fica falando aí que vai para o céu, vai para o inferno, mas depois da morte não tem nada. Morreu, acabou. Esquece. Viva agora, aproveite o agora, porque depois nós morreremos e aí não tem mais nada. Não tem por que ter medo. Morreu, acabou, deixa de existir. Quando nós tomamos essa conduta, é confortável para nós que estamos encarnados. E sabemos que um dia vamos desencarnar, vamos morrer. Agora, e quando nós pensamos dessa maneira em relação aos nossos amados, aos nossos entes queridos? Veja bem, morre um ente querido seu, muito próximo, um filho, um esposo, uma esposa, a mãe, um irmão muito amado. E aí nós vamos olhar para aquele ser no caixão durante o velório, na despedida, e vamos pensar assim: nunca mais. Morreu, acabou. É para sempre. Não existe mais. Não parece muito confortável pensar assim para aquele que perde um ente querido, não é mesmo? Não parece muito confortável. Também, durante essa conduta da morte, nós podemos escolher agir de maneira bem positiva, de maneira muito alegre, otimista. Podemos escolher agir assim: eu sei que eu fiz muitas coisas boas e para Deus é isso que conta, então eu não tenho medo da morte, porque depois que eu desencarnar, eu vou para um lugar bom, porque Deus vai reconhecer minhas boas obras e eu serei mandado para um lugar muito bom, para o nosso lar, para uma colônia espiritual muito boa. Vai dar tudo certo, porque todo o bem que eu fiz compensa o mal. E eu vou para um bom lugar. Não tenho muito medo da morte. Ótima conduta. Aí uma terceira conduta. Essa daqui é daquele que fica no mais ou menos. Então você pode adotar essa conduta de pensar: olha, eu fiz muito bem, também fiz algumas coisas más. Acho que está 50%, 50-50. No final das contas, eu acho que Deus vai acabar me perdoando. Talvez Deus não me perdoe. Aí eu não sei se eu vou para o céu, não sei se eu vou para o inferno. Bom, não vou pensar nisso agora. Vou continuar vivendo. E também você pode adotar uma quarta conduta, que é de pensar assim: eu fiz muita coisa errada. Me dediquei a fazer o mal nessa vida. E sei que eu vou direto para o inferno. Não vai ter salvação para minha alma. Podemos pensar também dessa maneira, não é? E então eu vou continuar fazendo coisa errada, porque depois que eu morrer, não vai ter jeito mesmo. Já perdi essa encarnação, já fiz todo o mal possível. Então são muitas maneiras, né, que nos levam a nos ter uma postura, a nos posicionar perante a morte. Seja por medo, seja por incredulidade, seja por falta de fé, seja por muita fé. Então nós temos várias posturas. E aí, retomando, este livro pode nos ajudar a ver com mais seriedade o além-túmulo. O livro O Céu e o Inferno. Continuando, outras religiões também acreditam na sobrevivência da alma, do espírito, após a morte do corpo. Ou muitas outras acreditam. Aí, enfatizando as duas religiões cristãs de grande expressão no Brasil, o catolicismo e o protestantismo evangélico, né? Além do espiritismo, né? E tem outras religiões que não são cristãs, mas que também acreditam na sobrevivência da alma, né? Que é, o exemplo, o budismo e o judaísmo. São religiões muito mais antigas, né? E que sempre pregaram a sobrevivência da alma após o desencarne, após a morte do corpo. E aí eles colocam que nós teremos a destinação do céu ou inferno, de algo que assemelha-se ao que nos colocaram como céu e como inferno, após o nosso desencarne. Então esses irmãos acreditam nessa continuidade
E eles falam da nossa responsabilidade também frente a esse acontecimento. O que nos espera além túmulo é responsabilidade nossa. Isso também fica claro nessas outras religiões. Agora, independente de qual religião nós tivermos, independente do título da nossa religião, quando nós passarmos pelo luto, pela dor da perda de alguém, as nossas reações podem ser diversas, são imprevisíveis, só mesmo passando para saber. Porque cada um de nós é um ser único, como já sabemos. Cada um de nós vai agir de uma determinada maneira quando chegar esse momento. Agora, há coisas que acontecem, que podem acontecer conosco durante esse período do luto, da perda, que nós podemos prever, podemos colocar aqui. Exemplo, a perda da fé. Pode acontecer conosco durante esse período de luto, por conta da revolta, da inconformação, em relação à maneira que nosso ente querido partiu, nós podemos ter a perda da fé, enfraquecimento ou perda. Ficar cobrando Deus por que aquilo aconteceu daquela maneira e não conseguirmos superar. Pode acontecer isso conosco. Também pode acontecer de nós adotarmos a conduta da revolta contra tudo, contra todos nesse momento de dor, inclusive buscar um culpado para isso que nos aconteceu, para a partida do nosso ente querido. Pode acontecer de nós nos dedicarmos a isso, de querer culpar alguém pela perda desse ente querido, por essa separação, seja ela precoce ou não, e nos revoltarmos contra tudo, contra todos. Também pode acontecer o isolamento dos demais, não querermos mais nos relacionar com outras pessoas, como se o único ser importante da nossa vida tivesse deixado de existir e para nós a vida assim também não tem mais valor. E assim nos isolar dos demais, nos trancar num quarto, nos trancar em casa, não ter mais envolvimento com nenhum dos outros parentes da família, por conta dessa dor, por conta de não conseguir compreender ou superar as circunstâncias que envolveram o desencarne desse nosso ente querido. Também tem uma outra conduta, a de dizer claramente que nossa vida acabou. A nossa vida não existe mais. A partir do momento que a vida desse ente querido que partiu também não existe. Para nós foi o fim de tudo. E podemos assim desistir de tudo. É um comportamento muito assustador. É um comportamento que precisa ter muito auxílio. E aí nos aconselham a buscar ajuda profissional, seja para nós, para esse nosso parente. A pessoa nessa situação, ela talvez nem admita que necessita de ajuda de um profissional, de outras pessoas, porque ela não quer deixar ninguém se aproximar. Mas nós, como amigos, como parentes próximos, nós temos que estar ali nesse momento de maior dor, de maior pesar, e tentar animar e tentar estimular esse nosso ente querido e tentar ajudá-lo a conseguir ajuda, né? Para que ele não se afunde de vez. Não é raro que aconteça de alguns irmãos nossos cometerem suicídio por conta de sentir com tanta intensidade a dor da separação, da perda do ente querido, que não quer mais viver e se deixar morrer ou mesmo cometer o suicídio. Não é raro isso acontecer. Então, para que não chegue a esse ponto, vamos nos mobilizar para auxiliar esse nosso parente que esteja passando por essa situação. A psicologia, frente à morte, nos dá um conselho muito bom. Diz assim: a perda de alguém pode acarretar vários tipos de distúrbios e isso deve ser observado pelos familiares e amigos do enlutado. Um processo adequado de luto varia de 6 meses a 2 anos. Entretanto, a partir do 6º mês, já é possível verificar se existem sintomas de depressão. Se possível, os processos de luto devem ser acompanhados por profissionais da saúde. E aí, tem uma psicóloga que eu encontrei durante a pesquisa, que deu uma entrevista, foi registrada pela revista Personer em 2016, que ela dá um conselho que para nós espíritas é muito profundo, significativo. Ela diz assim: transformar o sofrimento em boas ações é um dos caminhos para viver o luto, disse essa psicóloga. Vou repetir.
é a psicóloga Clarissa de Franco. Ela diz assim: transformar o sofrimento em boas ações é um dos caminhos para viver o luto. O que ela está dizendo? Para nós que buscamos o conhecimento espírita, que buscamos ser cristãos, ela está dizendo que a caridade pode nos salvar até no momento de luto. Acho que todos nós já ouvimos falar de pais que perderam seus filhos de maneira violenta e formaram ONGs. Ou outras pessoas que perderam seus filhos por doenças muito cruéis, que judiaram muito deles, e formaram também ONGs e fizeram reunião de grupos de pais para auxiliar a outros que passam pela mesma dor. Veja que coisa maravilhosa. Mesmo dentro de tamanha dor, a maior dor que o ser humano pode sentir nesse mundo, esses irmãos encontraram forças para tentar amenizar, consolar o outro na sua dor. É um caminho para a recuperação. Né? Graças a Deus. E acontece também conosco, né? Não é difícil, de nós adotarmos a conduta de escolher quem deve morrer. Nós, em alguns momentos, frente à morte, quando nós ouvimos alguma notícia de jornal sobre ataque violento, não é difícil que nós nos coloquemos na posição de todos aqueles envolvidos no julgamento do que aconteceu. Então nós conseguimos ser ao mesmo tempo os administradores do processo, conseguimos ser os jurados, o advogado de defesa, a promotoria que vai acusar, o juiz, e aí nós já damos a sentença. Conseguimos fazer isso rapidamente, enquanto nós ouvimos o relato de uma morte violenta que nos parece injusta. Aí nós já agimos rápido, já julgamos todo mundo, já damos a sentença, se precisar sentença eterna, pena de morte, não é? Já nos colocamos nessa situação, frente à morte de alguém. Principalmente se for uma morte violenta, um assassinato, aí nós já vamos logo assumindo esses papéis. De novo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 21, tem aqui para nós um esclarecimento. Nos chama a atenção o espírito Sansão, em Paris, 1863, e ele nos diz: quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando-se em consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos, carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para mais nada. Fere um coração de mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 21. Aí quem nos fala é o espírito Sansão. Então, nós, por inconformação no momento de morte, podemos adotar essa conduta de julgamento. Agora vamos voltar um pouquinho aqui. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Conselho de Jesus, precioso como tudo que ele disse. E Jesus Cristo nos diz assim: porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vós hão de medir-vos. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 2. Ele nos alerta para nós não sairmos por aí julgando os outros. Nós não sabemos de todas as coisas. Nós não sabemos os desígnios de Deus. Nós não temos conhecimento suficiente para julgar o outro, para condená-lo. Não temos essa moral tão elevada para cometer uma ação como essa. Além de que os espíritos de luz, os mais elevados, não perdem tempo nos julgando, nos incriminando. Nós é que fazemos isso, aqui na nossa situação de inferioridade. Então veja bem, um exemplo da nossa vida corriqueira. Ficamos sabendo da morte do filho da dona Joaninha, ali da rua de cima. E o filho da dona Joaninha era um rapaz de 23 anos, ótimo rapaz, sempre foi bom vizinho, sempre ajudou a todos, muito educado, muito estudioso. Ele estava fazendo faculdade de medicina. E esse rapaz, aos 23 anos, sofreu um acidente de carro e morreu. Acabou com a vida da dona Joaninha, de todos os parentes que o amavam tanto. E todos os vizinhos ficaram tocados, sofreram
com o desencarne dele. E aí, no mesmo dia, nós ficamos sabendo que o filho da Dona Mariazinha, ali da rua de baixo, sabe? O filho da Dona Mariazinha ali da rua de baixo. Então, esse menino, que também tem 23 anos de idade, esse jovem, nunca foi bom. É usuário de drogas. Ficamos sabendo que ele faz alguns furtos, talvez já tenha até matado pessoas. Quando passa pelos outros, ele é sempre desagradável. Já ficou preso. E aí nós falamos para Deus: Senhor, o Senhor recolheu o filho da Dona Joaninha, que era um santo, e deixa na terra alguém como o filho da Dona Mariazinha, que tomou 6 tiros e não morreu. Olha que coisa, né? Aí nós nos achamos no direito de julgar que o filho da Dona Mariazinha é que devia ter morrido, e não o filho da Dona Joaninha. Nos explicam os espíritos, nesse mesmo capítulo e item do Evangelho segundo o Espiritismo, para que nós contenhamos um pouco o nosso ímpeto de julgar, que nós não sabemos a hora de cada um. Deus é que sabe. Deus é que sabe a hora e o momento, o tempo necessário de vida de cada um de nós. Ele nos alerta aí. Então, às vezes, a gente fala, devia ter morrido o ancião da família, aquele que tem 80 anos, e não a criancinha de 2 anos, que enlouqueceu a mãe de dor. A morte, muitas vezes, é uma expiação para os pais. Quando ocorre com filhos, assim, jovens, muitas vezes é uma expiação para os pais. Muitas vezes é uma expiação para a esposa, a perda desse marido logo no início do casamento. A perda dessa esposa, que deixou filhos pequenos e o marido desolado. E nessa expiação, a nossa conduta deve ser de aprendizado, de conformação, de fé na vida futura, de fé nos desígnios de Deus, e não de revolta e não de julgamento. Porque nós estamos nos complicando. Estamos aí julgando os filhos da Dona Joaninha, da Dona Mariazinha, estamos nos complicando. Jesus avisou, na medida que vós julgardes, sereis julgados. Frente a esse momento, né, chegamos a esse momento da sociedade, esse momento particular que estamos vivendo, em que essa doença, essa pandemia, está fazendo muito luto no nosso planeta. Covid-19, coronavírus, doença, está fazendo muito luto no nosso planeta. Está ceifando muitas vidas. E é um momento que muitos de nós estão se perguntando, a culpa é de quem? Por que isso está acontecendo? A culpa é dos nossos governantes? A culpa é de não termos uma política de saúde que socorra a todos? Então, de quem é a culpa? De que país é a culpa? Por isso que nós estamos vivendo. Morreu aqui o meu ente querido, desencarnou o filho de tal pessoa que era tão jovem, desencarnou aquele marido que deixou 4 filhos. E aí nós começamos a olhar para os lados, saber das mortes e ficar inconformados e ficar revoltados com esse momento. Nós já passamos por outros momentos semelhantes na nossa história como seres humanos. Teve o pior de todos os momentos em relação a pandemias, que foi quando aconteceu a peste bubônica, no século XV. Narram para nós, os historiadores, que nessa época estavam encarnados no planeta cerca de 450 seres humanos, 450 milhões de seres humanos. Então, quando iniciou-se a pandemia da peste bubônica, no século XV, cerca de 450 milhões de espíritos estavam vivenciando na carne a sua experiência. E aí, nos contam os historiadores que ao final, quando essa doença foi erradicada, cerca de 100 milhões de pessoas haviam desencarnado por consequência dela. Então vejam o vulto, o quanto foi desolador passar por esse período. Muitos de nós deviam estar encarnados naquela época. Muitos de nós também devem ter se revoltado naquela época. Que é comum, né, as nossas ações. Quanto mais a gente vai tendo conhecimento, a gente vai aprendendo a lidar melhor. Mas é um processo demorado, doloroso. A morte, a perda de entes queridos.
Tivemos também outros momentos difíceis, muito sofridos, com a varíola também no século XV, a cólera no século XIX, a gripe espanhola no século XX, início do século XX. Foi a gripe espanhola que também fez desencarnar o nosso amado Eurípides Barçanufo, lá do Triângulo Mineiro. Grande expressão também para a doutrina espírita, grande cristão, trabalhador, servidor, exemplo de amor, de caridade, de estudos. Eurípides Barçanufo desencarnou cuidando dos doentes da gripe espanhola aqui no Brasil. E tivemos há pouco tempo, já no século XXI, início do século XXI, H1N1, a gripe suína, que fez por final cerca de 16 mil mortos ao redor do mundo. Estamos vivenciando agora o nosso período com a Covid-19, com essa doença que também está fazendo milhares de vítimas. E aí há entre nós aqueles que mais se revoltam, que mais ficam desolados, desesperados, que não se conformam com a situação, que buscam os culpados. Deveríamos nós nos entregar à oração, à busca do auxílio do alto, para a nossa compreensão, para o nosso consolo. O que está acontecendo está sob o comando de Deus, Deus sabe todas as coisas. E as doenças levam a uma consequência de morte natural. Não estávamos preparados e vamos dizer assim, mas se essa doença não tivesse acontecido, se essa pandemia não tivesse acontecido, meu parente não teria morrido. Será que não? O nosso tempo aqui foi programado. Cada um de nós chegou a esse planeta com um tempo próximo de retorno. Então, nós viemos programados para viver 1 ano, 2, 5, 20, 50, 100 anos. E essa doença que chegou agora no século XXI, chegou no momento certo, no momento oportuno. E ela só está levando as vidas que estavam programadas para serem levadas nesse período. Porque senão, como vamos explicar que numa família de 5 irmãos só morreu um? Todos vivendo no mesmo ambiente, compartilhando as mesmas coisas. Só um dos irmãos foi ali contaminado e desencarnou por conta da Covid-19. Por que não foram todos? Porque ao invés do Pedrinho dessa família não foi o Luizinho? Porque estava programado para o Pedrinho. Porque cada um de nós aceitou passar por isso. Assim como esses irmãos que estão sendo recolhidos neste momento, passando pelo desencarne nesse momento. A vida deles estava programada até esse momento. Não houve erros. Por mais que nós pensemos, mas ele tinha tantos planos, era tão jovem. Aconteceu como deveria acontecer. Assim como nós pensamos que não levaram o mais velho, que o mais velho já viveu tudo, não tem mais importância. Quem somos nós para dizer algo assim? Quantos são os anciões das famílias que são ali o alicerce, que ajuda a todos, que aconselha, que faz a família permanecer em pé, continuar no seu progresso? Deus sabe. Deus sabe. O que nos falta é a fé. E para alentar mais, para nos trazer mais consolo e compreensão, tem uma leitura importantíssima do Chico Xavier. Lembra que eu pedi para deixar material para anotar? Então não daria tempo de ler agora, o nosso tempo é curto. Por isso eu vou deixar aqui uma indicação de leitura de um texto, de uma mensagem do Chico Xavier, que vai nos chamar a atenção para a lei de ação e reação, para a lei de causa e efeito, que é uma lei perfeita de Deus, que nenhum de nós escapa a ela. E esse texto, de tamanha importância, é o texto Tragédia no Circo. Anote aí, por favor, aqueles que quiserem ler depois, é possível ler online, é só digitar no Google que já aparece o texto. O texto é Tragédia no Circo. Quem ditou esse texto para o nosso amado Chico Xavier foi o irmão X, Humberto de Campos. Foi ele que ditou esse texto ao Chico. Então é fácil encontrá-lo aí na internet e lê-lo. Ele vai nos dar uma ideia do tamanho planejamento que faz o plano espiritual, a misericórdia de Deus, para que nós tenhamos oportunidade de resgate. Que nenhum de nós vai em tempo que não seja oportuno. Nós podemos até fazer coisas erradas, prejudicar o nosso corpo,
e partir dessa vida antes. Isso pode acontecer. Mas se não for dessa maneira que agimos, nós vamos partir no tempo certo. E esse texto ajuda bem a entender isso. Ele está num livro chamado Cartas e Crônicas, como já disse, ditado pelo irmão X, Humberto de Campos. Certo? Então, por favor, procurem esse texto, que ele é consolador, é esclarecedor. Vai fazer muito bem lê-lo nesse tempo, neste momento. Também vai depender muito da nossa conduta perante a morte de dois sentimentos: egoísmo e arrependimento. São dois sentimentos muito prejudiciais a nós, que acontecem quando estamos vivenciando o período de morte, de desencarne, de luto. Um exemplo: às vezes o nosso parente já está ali no último fio da sua vida, independente da idade que ele tenha, se ele sofreu uma doença que prejudicou muito o seu corpo, que o está matando aos poucos, esse nosso irmão está quase partindo. E o nosso egoísmo, o nosso medo de ficar sem ele é desesperador. Não queremos que ele parta de maneira alguma. E aí pode acontecer de nós ficarmos ali ajoelhados ao lado da cama, implorando a Deus que aquele irmão não parta, e revoltados e inconformados, porque aquele irmão é bom demais, é muito jovem e não deveria partir dessa maneira. Mas isso é o nosso egoísmo gritando, porque nós não queremos sofrer. Não estamos pensando no tempo dele, no bem dele, que chegou a hora dele partir. E nós não estamos preocupados com isso. Estamos preocupados em não sofrer. Aí é o nosso egoísmo falando mais alto. Também pode acontecer de, por exemplo, ao ver um irmão nosso em coma, o arrependimento nos torturar. E que arrependimento é esse? Às vezes nós nem fizemos algo muito grave contra esse irmão. Não nessa vida, nem fizemos algo de tão grave. Mas aí nós nos torturamos tanto, sofremos tanto por não ter dito que o amávamos o suficiente. Quantas vezes eu disse que o amava? Só uma 100, deveria ter dito 1000. Eu deveria ter dito a ele para não fazer aquele caminho naquele dia, para não ir por aquela rua, para ir pela outra. Devia ter dito a ele que não fosse de carro, que não fosse naquela cidade, naquele bairro, que não falasse com aquela pessoa. E aí nós ficamos arrependidos e nos culpando por conta de detalhes que envolveram o acontecimento que levou o nosso ente querido a partir. Seja em caso de violência, de mortes violentas. E aí nós ficamos revendo aquilo na nossa cabeça e pensando no quanto nós poderíamos ter feito de diferente para que não acontecesse isso. Para que o nosso irmão não desencarnasse dessa maneira, como se nós tivéssemos o poder de impedir os planos de Deus. Estava nos planos de Deus que o seu parente desencarnaria dessa maneira. Então, mesmo que ele, ao invés de ir pela rua A, fosse pela rua B, ele iria encontrar a morte. Mesmo que ele não escolhesse conversar com fulano naquele dia, ele iria encontrar a morte. Porque era o tempo dele. Assim como faz a doença que nos leva no momento oportuno. Então, tem uma maneira de nós nos libertarmos desse sofrimento, de ficarmos entregues ao sentimento de egoísmo e não deixar o nosso parente partir. De ficarmos entregues ao arrependimento e à culpa e não deixar o nosso parente partir. Buscar consolo, esclarecimento, buscar aumentar a nossa fé. Muita oração neste momento. Ter a paciência de ouvir aqueles que sabem nos aconselhar, parentes próximos, religiosos. Ter a paciência, baixar o nosso orgulho para entender que pode estar certo aquilo que estão nos aconselhando. E muitas vezes o nosso orgulho não nos deixa ver que o outro está certo naquilo que nos aconselha. A questão 936 do Livro dos Espíritos nos alerta sobre como podemos prejudicar o nosso irmão no pós-mortem. A 936 do Livro dos Espíritos, essa questão, Kardec perguntou da seguinte maneira: como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Então, como é que essa nossa dor inconsolável prejudica o nosso ente querido desencarnado? E os espíritos de luz responderam a Kardec: o espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro
e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com eles. Então veja bem, nós vamos nos reencontrar, vamos nos reunir novamente no além-túmulo, com a graça de Deus. Isso é uma consequência, nosso parente foi antes de nós, nós iremos também. Fomos para a vida espiritual, para a pátria espiritual, que é a nossa verdadeira vida. Foi o nosso parente para lá e nós também iremos. Temos a oportunidade também de reencontrá-lo em sonhos. Podemos reencontrar esse nosso parente através de uma carta consoladora, em algum centro espírita que nós visitemos. Podemos encontrar alguém que nos traga uma mensagem de como está esse parente. Precisamos buscar a ajuda e a compreensão. O que não podemos é ficar só em casa, reclamando, revoltados com essa dor. E aqui, nessa questão, nos alertam esses irmãos quanto ao seguinte: tanto que nós podemos prejudicar o irmão que desencarnou do outro lado, que podemos causar uma obsessão. Exemplo, esse irmão desencarnou em tempo oportuno, morreu no tempo oportuno, teve uma vida regrada, teve boas obras e foi para um lugar bom do outro lado. Foi para uma boa colônia espiritual, onde ele está sendo tratado, está ali trabalhando na recuperação do seu perispírito, no seu equilíbrio psicológico, no seu equilíbrio espiritual. Então ele está ali, nessa fase, revendo irmãos queridos que partiram antes dele, sendo orientado pelos irmãos amorosos do plano espiritual. E nós aqui, chorando desesperadamente a perda deles. Inconformados, fazendo todo aquele processo. Egoísmo, arrependimento, inconformação, procurando culpados, isolando-nos do mundo, desistindo de viver. Porque esse parente partiu antes. E tem mais uma coisa que nós podemos fazer nesse período, que é muito triste. Culpar o desencarnado por seu desencarne. Há muitos irmãos que se dedicam a isso. A culpar o desencarnado por esse desencarne. Como assim? Chora, revoltado, gritando: por que você se foi? Por que você me deixou? Você não devia ter feito isso comigo. Você devia ter me ouvido. Foi culpa sua você morrer dessa maneira. E esse tipo de pensamento, de choro, de clamor, pode chegar ao nosso irmão, que está lá em período de recuperação, e pode perturbá-lo. Como dizem aqui os entes queridos, pode até fazer com que eles voltem para o lar em sofrimento. São atraídos pelo nosso pensamento, pelo nosso chamado, e podem voltar para perto de nós, onde nós estivermos, e ficarem ali sofrendo conosco. Podem tentar interferir na nossa vida achando que estão ajudando e nos prejudicar. Então, muitas coisas ruins podem advir desse nosso comportamento. É muita dor, é muito sofrimento, é muito desespero. Sim, é. Mas é momento de buscar esclarecimento, de buscar alento para a nossa mente, para o nosso coração, de buscar ajuda, para não agir com tanta revolta, com tanta inconformação, para não nos prejudicar e para não prejudicar esse nosso irmão que partiu. Devemos chorar? Ah, então a gente não pode chorar porque partiu um ente que nós amávamos demais? Claro, devemos chorar. Sim, vamos chorar. Vamos sentir a falta dele e vamos nutrir lembranças boas. Lembrar desse nosso irmão sorrindo, fazendo coisas que ele gostava. Lembrar e enfatizar as nossas melhores lembranças com ele. Aquele dia daquele passeio, aquela festa em que ele estava tão feliz. O que o fazia rir à toa. É isso. Nutrir as boas lembranças para que o nosso ente querido fique bem do outro lado. Para que nós fiquemos bem desse lado. Porque senão podemos gerar aí uma obsessão. Estamos prejudicando alguém que nós amamos tanto. E vai da nossa parte não fazer isso. É a escolha nossa. Buscar ajuda para não fazer isso. Já estamos em vias de encerramento. Né? Já vamos encerrar. Mais uma vez, falando aqui de consolo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 21, tem mais um trecho que nós destacamos, que nos aconselha assim, perante esse sofrimento todo, né, nesse momento. Nos diz assim: vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, chamando esses entes queridos, e pedirdes a Deus para os abençoar. Sentireis em vós mesmas a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas.
e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Acontece às vezes, no nosso desespero, de nós não percebermos o amparo que estamos recebendo. Então, não há dor que não seja consolada. Todas as dores são consoladas. E no momento de desespero, os irmãos da luz vêm a nós, porque é um momento de dor legítimo. Eles vêm a nós, eles vêm tentar nos ajudar, vêm tentar incutir um pouco de paz, de compreensão no nosso pensamento, no nosso coração, para diminuir um pouco o nosso sofrimento. E muitas vezes nós não percebemos, porque nós estamos agindo com revolta, com ira, com inconformação. E aí nós não percebemos o consolo dos irmãos espirituais que vêm em nosso socorro. A esse amparo não falta nenhum de nós. E nós não percebemos, porque estamos muito envolvidos na nossa dor e não deixamos o amparo chegar a nós. As intuições dos irmãos espirituais, as influências benéficas deles para nos consolar, acabamos afugentando, porque nosso campo vibratório está pesado, está baixo demais. Então elevemo-nos, pedindo a Deus ajuda, força, para nós superarmos esse momento. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 18, no capítulo 5 ainda, o item 18, tem aqui para nós um chamado para os bem-aventurados. Então Jesus Cristo, em palavras de Mateus capítulo 5, versículo 4, no Sermão da Bem-aventurança, tem aqui um trechinho destacado que diz o seguinte: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, ele amplia e diz assim para nós, os irmãos espirituais nos dizem: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre palha. Mas, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então vejam bem, esse momento é de pedir auxílio, é de fazer muita oração, é de tentar ter alguma boa obra para nos sustentar, é direcionar os nossos olhos amorosos a outros, é entender que chegou o momento do nosso parente. Venha ele a desencarnar pela Covid-19 ou por qualquer outro motivo, em qualquer idade que esteja, qualquer que seja a situação que envolveu o desencarne desse nosso irmão. Pensa que foi no tempo propício e busca de Deus, dos irmãos espirituais, de Jesus Cristo, nosso mestre amado, a compreensão para que nós não soframos tanto, para que não causemos sofrimento a esse irmão. E aqui, antes de encerrar, vou deixar mais uma anotação de leitura para ampliar ainda mais o conhecimento. Outra leitura de texto do Chico Xavier, agora pelas mãos do Chico Xavier, psicografia, e o espírito é Emmanuel, né, o mentor do Chico. O título do texto, da mensagem é Eles Vivem. Eles Vivem. É esse texto que vai nos dar uma ideia de como estão os nossos irmãos do outro lado. Então, texto, mensagem, Eles Vivem. Pelas mãos do médium Chico Xavier, o espírito é Emmanuel. Traz mais consolo para nós, mais conforto e esclarecimento. Graças a Deus. E, encerrando, vamos então aqui agora, mais uma vez, elevar os nossos pensamentos, agradecendo a Deus pela oportunidade, né? Agradeçamos a Deus pela oportunidade, por esse momento que aqui ficamos, por termos participado dessa palestra, por esses estudos, pelas intuições, pelo amparo dos irmãos espirituais. E vamos dessa maneira fazer a nossa prece final, e em seguida a nossa prece final, vamos encerrar com a prece de Caritas. E ao fazer a prece de Caritas, aqueles que não a conhecem, se quiserem, fechem seus olhos e deixem seus ouvidos bem atentos para sentir essas palavras. Enquanto eu vou aqui recitando a prece, vá desejando que o socorro chegue, conforme diz a prece de Caritas. Tudo bem? Então vamos lá? Acomodem-se da melhor maneira possível, com pensamentos de gratidão que nos liga a Deus por esse momento, por essa oportunidade.
E vamos assim, agradecendo a Deus pela oportunidade deste momento e rogando ao Pai Criador de todos nós, de todas as coisas, que as suas bênçãos, Senhor, e a sua misericórdia desçam sobre o nosso planeta, em socorro de todos nós, principalmente daqueles que estão mais sensibilizados e sofrendo neste momento, Senhor Deus. Que não lhes falte a sua misericórdia, o seu amparo, que não falte o amor de Jesus. Mentalizemos Jesus, a porta de nossa casa, e Jesus entra com a sua luz a irradiar como um sol, e todos os cômodos da nossa casa são tomados por essa luz de Jesus. E todos os cômodos são abençoados, são iluminados por Jesus, nosso Mestre amado. E essa luz do Mestre envolve a todos os nossos parentes que lá estão. Envolve a todos que nós amamos, encarnados e desencarnados, que estão dentro do nosso lar. Roguemos ao Mestre Jesus Cristo. Jesus, abençoe e protege, Jesus, a todos aqueles que amamos. Abençoe e protege, Jesus, a todos os nossos amigos, a todos os nossos parentes. Abençoe e protege, Jesus, mais ainda, aqueles que nós não amamos, que consideramos nossos inimigos. Que não nos falte, Jesus, o seu amor, seus ensinamentos. Que nos esforcemos, Jesus, para sermos bons cristãos, na prática do bem. Que assim seja, graças a Deus. E encerrando com a prece de Caritas. Vamos lá. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que busca a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que vós criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Senhor, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Graças a Deus, em nome de Deus. Paz de Cristo nos envolva, agora e sempre.